O mundo possui recursos suficientes para garantir um padrão de vida decente para todos, mas muitas pessoas ainda vivem em extrema pobreza. Os países mais pobres enfrentam guerras civis e conflitos étnicos. Mas como identificar esses países? Uma forma é pelo PIB per capita, uma métrica padrão. Mas é importante também considerar o custo de vida, a inflação e o poder de compra. A pobreza tem muitas causas, e é difícil apontar apenas uma. Governos corruptos podem transformar um país rico em um país pobre. Colonização exploradora, fraco Estado de Direito, guerras, agitação social, condições climáticas severas ou vizinhos hostis também contribuem. Essas fraquezas se acumulam. Um país endividado não pode investir em boas escolas, e uma mão de obra pouco qualificada limita o desenvolvimento. A pandemia de coronavírus teve um impacto severo nas famílias desfavorecidas em todo o mundo. Em países mais pobres, onde há altos níveis de emprego informal, faltaram redes de segurança social ou empréstimos para manter negócios abertos e trabalhadores empregados. O Banco Mundial prevê que, nos países de baixo e médio rendimento, a geração atual de estudantes pode perder até 10% do seu futuro rendimento médio anual. Com essa introdução, vamos agora listar os 10 países mais pobres do mundo. Mas antes, uma vinheta. Vamos conferir agora os 10 países mais pobres, começando pelo 10º mais pobre e chegando ao mais pobre do mundo neste ano. O 10º país é Iêmen. Com cerca de 35 milhões de habitantes, o Iêmen, um dos países mais pobres da Península Arábica, está em conflito desde o final de 2014. A guerra, resultante da disputa pelo poder entre o governo apoiado pela Arábia Saudita e os rebeldes Houthi, já custou mais de 150 mil vidas, abalando a economia e destruindo infraestruturas essenciais. Atualmente, mais de 80% da população vive na pobreza, apesar da riqueza em petróleo do país. O 9º país é o Madagascar. Desde sua independência da França em 1960, Madagascar tem enfrentado instabilidade política, golpes de Estado violentos e eleições contestadas. O presidente Andry Rajoelina, eleito em 2019, prometeu combater a corrupção, reduzir a pobreza e desenvolver a economia, mas essas promessas muitas vezes não se concretizaram. Com uma taxa de pobreza de cerca de 75%, crescimento econômico lento e inflação em torno de 8%, o país enfrenta desafios significativos. Além disso, a pandemia de Covid-19 e a crise alimentar resultante da invasão russa à Ucrânia em 2022 agravaram a situação. Madagascar também é altamente vulnerável a riscos climáticos, como secas, inundações e ciclones, que causam mortes, deslocamentos e danos às colheitas e infraestruturas. O 8º país é Libéria. A Libéria, a república mais antiga da África, está entre os países mais pobres do mundo há muitos anos. Quando o ex-jogador de futebol George Weah se tornou presidente em 2018, havia grandes expectativas, mas seus anos no poder foram marcados por alta inflação, desemprego e crescimento econômico negativo. Em 2023, Weah foi derrotado pelo líder da oposição, Joseph Boakai, que agora enfrenta um cenário de crescimento econômico positivo, com previsões de crescimento de 5,3% em 2024 e mais de 6% nos próximos anos. O 7º é Malawi. Malawi, uma das menores nações da África, tem uma economia dependente de agricultura de sequeiro, vulnerável a choques climáticos. A insegurança alimentar nas áreas rurais é extremamente alta. Embora tenha tido governos estáveis desde a independência do Reino Unido em 1964, Malawi enfrentou uma crise política em 2020, quando a vitória do ex-presidente Peter Mutharika foi anulada devido à fraude eleitoral. Lazarus Chakwera assumiu o poder prometendo melhorias, mas as mudanças foram lentas. Atualmente, Malawi enfrenta uma crise econômica com escassez de combustível, aumento dos preços dos alimentos e desvalorização da moeda. Em 2023, mais de 70% da população vivia abaixo da linha de pobreza internacional. O 6º país é o Níger. Com 80% do território coberto pelo deserto do Saara e uma população crescente que depende de agricultura de subsistência, o Níger enfrenta alta insegurança alimentar e doenças. Os confrontos com o Boko Haram têm deslocado milhares de pessoas.
Em 2021, o Níger teve sua primeira transição democrática de poder com a posse de Mohamed Bazoum, mas ele foi deposto em 2023 por um golpe militar. Apesar disso, a economia do Níger cresceu 12% em 2022. O quinto país é Moçambique. Rico em recursos e estrategicamente localizado, Moçambique viu um crescimento do PIB acima de 7% na última década. No entanto, enfrenta instabilidade política e ataques de insurgentes no norte do país. A economia deve crescer cerca de 5% em 2024 e 2025, com um crescimento de 2 dígitos previsto para o final da década. O quarto país é República Democrática do Congo, RDC. Independente da Bélgica desde 1960, a RDC sofre com ditaduras, instabilidade política e violência constante. Cerca de 65% dos 100 milhões de habitantes vivem com menos de $2,15 por dia. A RDC é rica em cobalto e cobre, essenciais para a produção de veículos elétricos, e tem potencial para se tornar uma das nações mais ricas da África. O terceiro é República Centro-Africana. Rica em recursos como ouro, petróleo, urânio e diamantes, a República Centro-Africana é habitada por uma população muito pobre. Desde a eleição democrática de Faustin Archange Touadéra em 2016, o país ainda enfrenta controle de áreas por milícias. O crescimento econômico tem se recuperado moderadamente, impulsionado pela indústria madeireira e agricultura. O segundo país é Burundi. Sem litoral e sem recursos naturais significativos, Burundi ainda sofre as consequências de uma guerra civil que durou de 1993 a 2005. Cerca de 80% da população depende da agricultura de subsistência, enfrentando alta insegurança alimentar. O presidente Evariste Ndayishimiye tenta relançar a economia, mas a inflação deve rondar os 22% este ano. E o primeiro país mais pobre, que é o país mais pobre de todo o mundo, é Sudão do Sul. O Sudão do Sul, independente desde 2011, é o país mais pobre do mundo, assolado pela violência e corrupção. A maior parte da população trabalha na agricultura, mas a violência e as condições climáticas dificultam a produção. Em 2024, estima-se que 9 milhões de pessoas, mais de 60% da população, precisarão de assistência humanitária. O que achou da lista dos 10 países mais pobres do mundo em 2024? Deixe a sua opinião. Se quiser conferir mais vídeos com esse tipo de conteúdo, faça favor de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que seja notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, pois é muito pertinente para o canal. Um abraço a todos. E até no próximo vídeo.